Opa, beleza? Bem-vindo à nossa primeira aula do simpósio online de terapia manual nas lesões do membro inferior. Um simpósio que foi desenvolvido, para levar até você o raciocínio lógico de como as disfunções são inseridas, no nosso dia a dia, dentro do movimento, dentro da dinâmica do membro inferior. Então, a gente tem o quadril, a pelve como um todo, o joelho e o pé interferindo diretamente nessas relações. E nessa aula de hoje, eu vou falar sobre os 3 pontos chaves da avaliação do membro inferior. Uma conexão que eu venho implementando no meu dia a dia de consultório, hoje há mais de 9 anos, trabalhando com terapia manual, eu que sou especialista em osteopatia pelo Cofito, tenho pós-graduação em quiropraxia clínica e desportiva, além da formação no método Busquet, um dos métodos mais revolucionários hoje em dia na área da fisioterapia e que entende de uma forma mais funcional. E com esse contexto, eu hoje trago para você o que há de mais novo relacionando esses 3 pontos na hora de você observar o seu cliente e tentar integrar cada vez mais no seu dia a dia profissional. Então, qualquer dúvida, lembro, estou à disposição. Tenho o meu e-mail, dr.randmarcos@equilibrarcs.com.br, que é o e-mail que você recebeu o link dessa aula e você pode enviar todas as suas dúvidas para que não fique com nenhuma dúvida pendente, ok? Então, para a gente começar, eu vou dividir com vocês também o meu slide, tá? E aí você vai poder ver o slide e aí a gente vai discutindo e interagindo junto, tá bom? Fica bem mais fácil dessa forma. Então, com esse contexto, a gente vai entrar na aula que é os 3 pontos chaves na avaliação do membro inferior. Uma aula desenvolvida para levar o que há de melhor para você hoje na nossa área da fisioterapia e terapia manual. Em todo lugar, isso em nossa vida, a gente tem sempre quem manda, Fomos criados desde pequeno com os nossos pais orientando a nossa vida, dando a nós a melhor educação possível e coordenando, regendo o funcionamento do nosso corpo. Também nós temos hoje a nossa nação dependendo de um presidente para poder nos guiar, determinar a questão de economia, segurança pública, de educação, de saúde. Todos esses contextos precisa de alguém quem manda. Por exemplo, eu que sou coordenador da Escola de Osteopatia de Madrid, aqui em Recife, eu coordeno, eu mando nas diretrizes da escola, eu que dou as regras. E aí, cada vez mais, você observa que para qualquer coisa dentro do contexto somático, dentro do contexto orgânico, dentro do contexto social como um todo, existe quem manda. Na educação dos nossos filhos, a gente tem o professor dentro da escola. E nas lojas, nas grandes lojas que a gente vai lá consumir, comprar um computador, comprar um celular e comprar até mesmo um material para a nossa clínica, numa maca, um ultrassom, um laser. A gente tem alguém que coordena para a coisa funcionar direitinho. E nesse contexto, a gente tem o corpo humano. No corpo humano, de quem é a última palavra? Quem manda? A gente tem um corpo humano formado por músculos, ossos, ligamentos, tendões e articulações. Todos esses elementos funcionam em harmonia para que nós tenhamos um movimento harmônico e funcional. Dentro desse contexto, a gente pode correr, vai poder andar, vai poder efetivamente desafiar o nosso corpo e até mesmo a nossa vida com coisas que a gente não teria nem noção que talvez pudéssemos fazer um dia. E aí eu trago para vocês que para que todo o corpo funcione bem, para que os músculos tenham
uma capacidade de contração, de encurtamento, os ossos consigam resistir bem, a gente precisa entender que o nosso sistema nervoso, ele é o comandante. É ele que vai trazer para nós todas as informações de funcionamento. Se a gente não tem uma informação que sai lá do nosso centro de controle, do nosso sistema nervoso, e chega até a extremidade das estruturas corporais, nós não vamos ter nenhuma forma de comando, nenhuma forma de orientação. Vamos ficar sem efetivamente o nosso mentor, né? A nossa maestria, né? A nossa mestre, a nossa palavra mestre. E nesse contexto, precisamos que os nervos estejam pérvios e funcionais. E existem alguns conjuntos de nervos que regem o funcionamento do corpo, principalmente nos membros. Os membros superiores, a gente tem o plexo braquial e nos membros inferiores, a gente tem o plexo lombosacral. E aí, quando a gente entra nesse contexto, a gente precisa primeiro entender que o sistema nervoso, ele está, não é, englobando o cérebro, né, a medula e também os nossos nervos periféricos. Se formos falar nas funções vitais do corpo, como dormir, né, como respirar, como função digestiva, função circulatória, a gente tem o outro sistema nervoso, que é um sistema nervoso mais involuntário, que é o sistema nervoso autônomo, que aí nós temos ele dividido em simpático e parasimpático. Com esse contexto, a gente vai reger o funcionamento das funções vitais. Quanto aos movimentos, a gente volta para o sistema nervoso, né, central, integrado com os nervos periféricos, onde, para os membros inferiores, a gente precisa pensar nos nervos do plexo lombar. E aí, os nervos do plexo lombar vão reger, vão coordenar a função dos membros inferiores. E aí, como a gente precisa entender isso? Inicialmente, o primeiro ponto-chave para você. A gente precisa entender a nossa coluna lombar e suas relações com os nervos periféricos para reger lá o comportamento dos músculos. A gente tem nervos que saem de T12 e L1, como os nervos ilho hipogástrico e ilho inguinal. São nervos que têm uma função importantíssima na sensibilidade, na inervação sensível, tá, da região de crista ilíaca e região inguinal. É muito comum os pacientes, os clientes chegarem com uma dor em faixa, seguindo desde a lombar à região ilíaca, né, de região de ligamento inguinal. Nesse contexto, essa região lá de cima de T12L1 pode estar afetada. E como ela fica comprometida? Ela fica comprometida, logicamente, com alterações das principais estruturas dessa região. E quais são as principais estruturas que estão entre T12 e L1? Nós temos o diafragma, músculo importantíssimo, divisor entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal, que, quando está em muita tensão, sobrecarregado, pode gerar sofrimento nas raízes nervosas e nos níveis medulares de T12L1. E assim, você precisa observar o padrão respiratório do seu cliente. Você precisa ver se o diafragma está incursionando bem, subindo e descendo, se há uma circulação boa nessa região devido ao movimento do diafragma. Porque junto do diafragma nós temos o estômago. O estômago, que é o principal órgão um dos principais órgãos do nosso aparelho digestivo, e se ele não está bem nutrido do ponto de vista circulatório, do ponto de vista funcional, ele começa a gerar problemas durante a digestão. E os problemas durante a digestão vão estar afetando diretamente também a coluna lombar. Um contexto que eu vou falar um pouco mais na frente para você. Como o processo digestivo pode estar afetando a coluna lombar. Também nós precisamos ver que, além do estômago, nós temos o fígado,
que trabalha na metabolização da maioria das substâncias que envolvem o nosso corpo, nos oxigênio, né, na gordura, colesterol, triglicerídeo, tudo isso envolve, se você tem alteração nas taxas dessas estruturas, desses elementos, você pode ter uma sobrecarga na região do fígado que vai sobrecarregar o nível de T12L1. E como melhorar isso no dia a dia? Minimamente, você já pode, desde já, melhorar a incursão diafragmática, trabalhar a respiração, diminuir a pressão intratorácica e abdominal, que já vai dar uma qualidade de movimento e de restauração funcional nesse nível. Além desses nervos que eu falei, a gente tem alguns nervos um pouco mais abaixo, não é? Que são os nervos que vão formar o ciático. O nervo ciático, que é lá formado pelos troncos oriundos de L4, L5, S1, S2, a gente tem esses nervos inervando as principais musculaturas posteriores, posterolaterais do membro inferior. E das disfunções, né, no membro inferior, a gente ouve muito, né, o cliente falar sobre a dor ciática. Eu tenho uma dor ciática e isso está limitando o meu movimento, isso está limitando o comportamento do meu corpo. Com esse raciocínio, você vai ver que o nervo ciático ele tem uma conexão desde L4 a raízes de S2 e S3. Existem dois nervos que você pode observar aí, né? São o nervo glúteo superior e o nervo glúteo inferior. Quando existem acometimentos da região de L4, L5 e S1, tá? Esses nervos são prontamente afetados e suas musculaturas também, tá? E seus músculos são o nervo glúteo inferior, ele inerva o músculo glúteo máximo, tá bom? Glúteo máximo, que é um essencial extensor do quadril. É a grande massa lá da região da pelve. Já o nervo glúteo superior é o nervo que vai inervar os músculos glúteo médio e glúteo mínimo. Sobre eles, eu vou falar bastante na segunda aula, nas disfunções de quadril e também na terceira aula, nas disfunções do membro inferior, mais especificamente do joelho do corredor, tá? Então não perde essas outras aulas onde eu vou falar muito desses músculos, tá bom? E aí nós temos dentro desse raciocínio os nervos que pegam toda a musculatura posterolateral, os glúteos, né, glúteo médio, glúteo mínimo e glúteo máximo, e também o ciático, que pega todo o posterior de coxa, os famosos, né, isquios tibiais, que são três, né? O bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Músculos essenciais para a mecânica do quadril, da pelve e do joelho. Então, nesse contexto, a gente já começa a ver o quanto a coluna lombar e os nervos são essenciais na relação funcional do comportamento do membro inferior. Então, existem alguns testes que você pode fazer e eu vou falar um pouco mais à frente. Voltando para essa figura, a gente também tem alguns nervos muito importantes. Lá embaixo, um nervo um pouco mais grossinho, nós temos o nervo femoral. O nervo femoral, ele inerva o músculo quadríceps. O quadríceps, que ele tem uma porção flexora de quadril, não é? Uma região que vai fazer o movimento de flexão, e nós temos a outra porção, que é extensora de joelho. E já existem vários estudos que comprovam que déficit de força na região extensora do joelho do quadríceps pode gerar a síndrome de dor patelofemoral. Isso vai ser motivo de discussão um pouco mais na frente nas outras aulas, então não perde. E além de inervar o quadríceps, ramos do nervo femoral também inerva outro músculo flexor de quadril, que é o ilho psoas. O ilho psoas que vem desde lá do corpo vertebral da coluna lombar até a região de
pelve internamente, onde a gente tem um músculo ilíaco, e chega no trocânter menor do fêmur. Então, essas estruturas e essas relações com a coluna lombar e os nervos são de suma importância. E existe um sinal que chama sinal da campainha, tá? Que é quando você toca na região do processo espinhoso, que é aquele ossinho um pouco mais posterior da coluna vertebral lá atrás, e o paciente gera sensibilidade, gera irritabilidade. Ele geralmente dá um salto, pede para não tocar. Esse sinal mostra que existe comprometimento neural nesse nível. Se essa sensação for uma sensação menor, só de irritabilidade, algo desconfortável, e ao lado tiver, não é, uma hipertonia muscular, o tônus dos músculos alterados, tiver uma contratura da musculatura e a pele um pouco engelhada, um pouco sensível, isso é chamado da tríade metamérica, que na osteopatia, né, considera uma região de resposta para um sofrimento de zonas metaméricas. Tá? E nesse contexto, a mobilização desse nível, restaurar a mobilidade desse nível é essencial. Então, nosso primeiro ponto-chave é a integração entre a coluna lombar e os nervos periféricos, regendo o funcionamento do membro inferior. Para o corpo que vive em movimento, é essencial que todas as estruturas estejam equilibradas, que estejam funcionando em harmonia. E, para funcionar em harmonia, ela precisa ter, no mínimo, uma boa lubrificação. E, para que exista uma boa lubrificação, a gente tem uma estrutura, um líquido, que é dependente do movimento, chamado de líquido sinovial. O líquido sinovial ele é formado dentro das articulações sinoviais pela membrana sinovial, que é uma membrana que reveste as articulações sinoviais, as grandes articulações do corpo, e é extremamente dependente dos movimentos. Tá? Se não há movimento, há dificuldade na formação do líquido sinovial. Ele que realiza a nutrição, realiza a lubrificação das estruturas articulares. Sendo assim, todo repouso excessivo vai ser prejudicial para a articulação, sendo mais na frente motivo de degeneração articular e envelhecimento precoce. Fique atento a essa dica. E aí, para que você entenda um pouco mais durante a avaliação como você está, é preciso você perceber a engrenagem do complexo lombopélvico e membro inferior. Como estão funcionando essas estruturas e como você vai avaliar o seu paciente. De imediato, para que a relação entre a coluna lombar e o membro inferior esteja de maneira harmônica, é necessário que a pelve esteja funcionando de maneira equilibrada. Então, o ilíaco, o quadril, o joelho, precisa estar com as engrenagens sendo harmonicamente encaixadas, tá? E aí, nós temos alguns músculos dos quais eu já falei no slide passado, que são, né, na verdade, os músculos reto-abdominais, né, os músculos isquiotibiais, os músculos reto-femoral do quadríceps, né, e alguns músculos da região paravertebral. E o que a gente espera de cada estrutura nessa engrenagem para transmitir a força que vem desde a coluna lombar até os membros inferiores de maneira harmônica? A gente tem que existe um padrão anatômico. Qual é o padrão anatômico? É ter um sacro no final, sacro e cóccix no final da coluna, encaixado através das articulações sacroilíacas nos ossos ilíacos, tá? Nesse contexto, o osso ilíaco ele tem algumas funções básicas. E das funções básicas, ele tem a retroversão, onde o ilíaco vai posteriormente, e a antiversão, onde o ilíaco vai anteriormente. Com esse contexto, com esse pensamento, você tem que observar que todo o movimento desse complexo lombopélvico, principalmente da sacroiliaca, deve estar livre para poder
o quadril, o joelho e o pé, receber a informação muscular e funcionar bem. Nesse contexto, avaliar a mecânica sacroiliaca do osso ilíaco em relação ao sacro e o púbis, o nivelamento do púbis, deve ser essencial. E dentro do padrão biomecânico, a gente tem alguns músculos que fixam essas lesões. E aí, nós temos o reto abdominal e os isquios tibiais funcionando como retroversores, né? Como músculos que fazem a retroversão, coloca em posterior. Com a colocação do ilíaco em posterior, a gente tem uma tendência de retificação da coluna lombar. Então, se você observa que o paciente chega para você, o cliente chega para você com uma retificação da coluna lombar, observe que possivelmente o ilíaco dele, ou à direita ou à esquerda, deve estar em retroversão. E isso deve ser estimulado para funcionar para melhor a mecânica do movimento. Exercícios movendo a articulação sacroiliaca para devolver a mecânica de antiversão é extremamente importante. Exercícios dinâmicos para melhorar a curvatura da coluna lombar, para levar em extensão lombar, né, melhorando a lordose, são essenciais. Assim como relaxar, né, melhorar a flexibilidade dos músculos reto-abdominais e isquios tibiais, que são fixadores dessa lesão, desse padrão, né, biomecânico. E aí nós temos, na outra figura, outro contexto, que é quando o paciente tem uma hiperlordose, uma lordose aumentada, que gera uma compressão dos músculos a nível posterior e uma tensão grande nas facetas articulares da coluna lombar. Se o paciente tem uma tendência à hiperlordose, possivelmente existe uma antiversão e contratura dos músculos eretores espinhais paravertebrais lá na coluna lombar e sacral e no músculo quadríceps, principalmente vinculado com o reto femoral. E aí, trabalhar a flexibilização do reto femoral, do extensor de quadril e flexor de coxa, trabalhar a liberdade de movimento dos paravertebrais, tá? Tentando diminuir essa hiperlordose, assim como exercícios dinâmicos que melhorem o funcionamento do ilíaco, retornando um pouco para a posterioridade. Agora, uma dica para você que você não pode deixar de observar. Quando nós temos uma antiversão de pelve, uma anterioridade, nós temos uma tendência de rotação interna. A tendência de rotação interna, ela compromete o funcionamento do músculo glúteo mínimo. O glúteo mínimo, ele é rotador interno de coxa. Então, se existe uma fixação em rotação interna, possivelmente há uma contratura do glúteo mínimo e isso você não deve deixar de liberar, de flexibilizar e trabalhar de maneira essencial. Então, esse segundo ponto-chave é a mecânica sacroiliaca, integrando com a tensão desses músculos relacionados com a mecânica ilíaca, ok? Com a mecânica do complexo lombopélvico e suas tensões dos seus músculos. Não deixe de observar cada dica aqui que eu estou lhe dando. E aí, quando a gente chega na nossa terceira dica, a gente vem nesse ponto-chave essencial e esse ponto-chave essencial são os pés. O ponto-chave essencial dos pés, a gente tem que o pé não é apenas para suportar peso, não é apenas para ficar em pé, né? O pé, ele tem uma função, né, de absorver informações provenientes do solo para levar postura para o corpo. Então, forças ascendentes regem um padrão adaptativo de rotação interna, anterioridade ilíaca e aumento da curvatura. Opa! Você conseguiu observar que o padrão anterior de antiversão e aumento da curvatura da coluna lombar pode ter relação também com o pé? Isso mesmo. Se a gente tiver uma tendência a desabamento do pé, a gente vai ter uma tendência de rotação
interna da tíbia, uma rotação interna da coxa, né, do fêmur, e a anterioridade do ilíaco com aumento da curvatura. Então, de maneira clara, você observa que existe sim uma relação dos pés com o padrão postural do membro inferior. E esse padrão postural, ele determina algumas lesões fixas e alterações posturais. Como você pode ver na imagem, o lado que tem uma alteração do arco, né, do pé vai gerar uma diminuição, um abaixamento da pelve e uma elevação compensatória do seu ombro homolateral. E aí o pé passa a informar e ser importante durante a estratégia terapêutica. Exercícios dos músculos intrínsecos do pé, mobilidade do pé, treinar descalço, fazer exercício descalço, mover os músculos intrínsecos do pé, fazem parte de uma estratégia terapêutica eficiente do paciente que tenha disfunção no membro inferior. Outro padrão que pode ser observado é que também existem forças ascendentes que regem um outro padrão, que é um padrão adaptativo de rotação externa, retroversão ilíaca e diminuição de curvaturas. Opa, voltamos para aquele ponto. Aquele ponto lá da pelve, de observar a engrenagem da pelve, pode não ser apenas um problema local, e sim um problema à distância. E é disso que eu falo para você. Eu estou falando de conceitos que pouco a gente vê na nossa graduação, em muitas pós-graduações. Essa é a minha função, é trazer algo para você que pouca gente fala, que pouca gente se dispõe de falar, principalmente de maneira gratuita. E aqui você está tendo acesso a esses conteúdos que a partir de amanhã você já pode utilizar na sua clínica, no seu dia a dia profissional. E aí, com esse padrão de rotação externa, né, no caso de tendência avaro do calcâneo, né, e do talos, que são os ossos do pé, uma rotação externa do eixo tibial e femoral, tendência ao joelho avaro, tá? Enquanto a proposta anterior com o desabamento do pé, a tendência do joelho é para valgo, tá? E aí, tendência à lateralização da patela e retroversão de pelve. A retroversão de pelve, como eu falei, leva a um comprometimento do apagamento da coluna lombar, uma retificação da coluna lombar. E nesse contexto, a gente tem uma alteração funcional do membro inferior. Então, não adianta analisar apenas as disfunções de quadril, de joelho, de pé, como sendo algo local. A gente precisa integrar. E é com esses pontos-chave de avaliação que você já vai ter uma nova perspectiva funcional e terapêutica. Na próxima aula, após esses três pontos-chave que eu falei para você, você vai ter acesso a evidências científicas importantíssimas e que vão dar referência para a sua atuação. Tá? Você vai ver o que as evidências falam sobre as patologias do quadril e sua relação com a dor referida ou ciática. Como funciona isso? Como é que você pode ter uma dor parecida com a dor ciática e ela pode ser confundida? Isso poucas pessoas falam e você vai ter acesso na próxima aula. Não perde. E muito mais, eu vou trazer para você exercícios baseados em guidelines, em estruturas e pesquisas de altíssimo nível para que você coloque em prática com o seu paciente, restaurando a função articular, biomecânica e funcional do membro inferior. Não perde, te espero na próxima aula, te espero nesse momento em que a gente vai poder integrar cada vez mais os conceitos dos pontos-chave também com os conceitos da nossa aula baseada em evidência. Então, na próxima aula, evidência científica, exercícios, integração de conceitos poucos vistos aqui para você cada vez mais sair capacitado e habilitado para atender, focado no resultado do seu paciente. Deixo aqui meu abraço e não esquece, mande suas dúvidas ou assiste quantas vezes quiser a nossa aula. Um grande abraço, até mais!